Record on this computer. Muito bem, já estou gravando a nossa aula. A disciplina de hoje é uma disciplina um pouquinho diferente no âmbito do direito tributário, que envolve aspectos racionais e comportamentais no planejamento tributário agressivo e evasão fiscal. Obviamente, eu estou centralizando a nossa análise especificamente no imposto sobre a renda, mas os estudos os quais nós abordaremos na nossa aula de hoje podem ser adotados por qualquer tipo de tributação, tá? Normalmente acaba se centrando no imposto de renda porque são dados mais fáceis de serem obtidos das empresas e pessoas físicas. Então, isso permite maior confiabilidade nas análises. Mas, de qualquer forma, existem certos critérios, principalmente em termos comportamentais, que nós podemos considerar eles como aplicáveis para quaisquer espécies tributárias e também, inclusive, em qualquer país, independentemente do aspecto cultural, territorial, que eu digo, tá? Muito bem. Eu acho essa temática bastante interessante. Eu acho essa temática bem diferenciada porque ela implica em questões de racionalidade econômica e questões cognitivas do ser humano, né? Algo muito conectado principalmente à psicologia, psiquiatria, neurologia. Mas o mais interessante são as formas em que essas pesquisas são realizadas. E, inclusive, parte da apresentação que eu vou fazer aqui para vocês hoje diz respeito ao artigo que eu disponibilizei no Moodle, né? Alguns dados, algumas análises, inclusive, sob a ótica racional, econômica, para maximização da utilidade econômica dos agentes, estão muito conectados a essa parte da racionalidade econômica. Depois a gente passa mais para o comportamental. Antes de mais nada, né, não querendo adentrar propriamente nas ciências econômicas, principalmente que existem professores, profissionais que podem dar uma análise bem mais apurada, mas eu não deixaria de começar a apresentação de hoje, até nosso debate, e antes de mais nada eu gostaria muito de abrir o debate para todos vocês, para que todos, se quiserem, né, se tiverem interesse, possam fazer perguntas, se manifestem, porque é um meio bastante interessante que a gente tem de, principalmente, troca, né, em relação ao tema que aqui é apresentado. Então, sintam-se à vontade de fazer qualquer tipo de comentário que seja interessante. Bom, então voltando aqui para a nossa questão, a gente passa pelo Homo econômicos, né? Um critério absolutamente vinculado à racionalidade econômica, a principalmente o início da própria análise das ciências econômicas, no qual a gente tem aí um ator, né, um ser humano, considerado, querendo ou não, sempre racional em suas decisões. E essa racionalidade, ela sempre passa a maximização da utilidade desse agente. Lembrando que essa utilidade, ela pode ser qualquer coisa, né? Não, as ciências econômicas, elas não trabalham como único critério acessível e interessante apenas recursos financeiros, né? Mas todo tipo de recurso que possa ser considerado escasso na sociedade. Por exemplo, o tempo, né? O tempo é um recurso escasso. Não adianta nada, mas nós temos aí 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias ao ano, tirando anos bissextos, nós temos 366 dias ao ano. Então, o tempo é um recurso escasso. Então, a gente busca maximizar a utilidade em relação ao tempo, em relação aos recursos, né? Essa é a premissa básica da racionalidade econômica.
Então, sob a ótica da racionalidade econômica, qual que seria a dinâmica? Essa é a grande pergunta que se faz, né? Para quem estuda na área de direito tributário, para quem estuda os aspectos da tributação e seus impactos na sociedade, nas escolhas em termos de investimentos, alocação de recursos que são escassos, a pergunta que se fica é qual que é a dinâmica entre o pagamento voluntário de tributos e a opção pelo planejamento tributário agressivo ou evasão fiscal do imposto sobre a renda, né? Ou seja, a pergunta que se faz é por que pessoas pagam tributos e não só negam? Né? O que direciona o ser humano a poder, de forma voluntária e automática, realizar o pagamento de tributos e não deixar de pagar esses tributos, reservar esses recursos financeiros para que ele possa utilizar ali, maximizando essa utilidade, né? O que movimenta esse ser humano, né? Afinal de contas, a gente tem uma dinâmica racional, devem ter algumas variáveis que impactam no processo decisório, em termos de racionalidade, né? Quais seriam essas variáveis que têm implicações no processo decisório de um contribuinte, quer seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, né? Nós temos um modelo econômico do Ali Sandman, que é um artigo seminal bastante interessante. Depois eu posso disponibilizar para todos vocês no Moodle, sem problema nenhum. Ele é de 1972, no qual esses dois autores eles trabalham justamente com essa lógica, né? Quais seriam, na visão deles, as variáveis que teriam implicações nesse processo decisório? O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a fórmula de utilidade econômica que eles construíram, no qual eu tenho um lado da equação de utilidade econômica que trata da situação da renda do contribuinte declarada, né? Qual que é o impacto econômico dos impostos, né? A gente tem uma renda verdadeira desse contribuinte. Essa renda verdadeira é parcialmente declarada, então ele tem um ganho de utilidade econômica por não declarar a renda total desse contribuinte. Do outro lado da equação, nós temos os impactos negativos em relação ao processo decisório que podem ter a ver com essas variáveis que levam alguns contribuintes ao pagamento de tributos e outros contribuintes ao não pagamento de tributos. E quais são essas variáveis que nós chamamos a atenção, que são mais relevantes, né? Primeiro esse P, né, que seria a probabilidade de fiscalização, ou seja, na ótica dos autores, quanto maior a probabilidade de fiscalização do contribuinte pelo fisco, maior impacto teria nesse processo decisório. Poderia ser que esses contribuintes, em razão de uma probabilidade de fiscalização muito alta, eles optem por pagar os tributos. Outra variável desse outro lado da equação que nós devemos levar em consideração é também a letra grega aqui, o θ, né, que seria a penalidade aplicada pela autoridade fiscal. Ou seja, quais são os dois componentes dessa equação que possuem grande relevância? Porque as outras variáveis, elas continuam constantes, né? Que é renda verdadeira, renda tributável, alíquota de imposto, isso não tem modificação. O que nós temos de modificação em termos de utilidade econômica, quais são os parâmetros variáveis mesmo dos dois lados da equação, seriam a probabilidade de fiscalização e a penalidade aplicada. Na lógica dos autores, se eu tenho uma probabilidade de fiscalização alta, combinada com uma penalidade, eu desincentivo o contribuinte num comportamento que a gente poderia chamar de um comportamento tendente à sonegação fiscal, ao planejamento tributário agressivo, ou evasão fiscal, que são alguns conceitos de direito tributário, mas que são conceitos um pouquinho diferentes. Apenas para não deixar vocês sem nenhum parâmetro, né? Planejamento tributário abusivo é aquele planejamento tributário que, apesar de responder dentro dos critérios legalmente estabelecidos, são planejamentos tributários que acabam transitando
em zonas um pouco cinzentas em termos de interpretação da norma, que podem, de alguma forma, levar os fiscos em diversos países a, a poder, de alguma forma, desconsiderar esse planejamento tributário para fins de cobrança, né? Desconsideração no planejamento e aí, por consequência, a cobrança de tributação. Então, o planejamento tributário ele anda dentro da licitude, só que ele é agressivo. Ele corre um risco de ser desconsiderado pela autoridade fazendária, corre-se um risco que ainda se leve a temática para o Poder Judiciário, perder-se a discussão e o contribuinte ter que pagar o tributo. Por outro lado, a sonegação fiscal, ela já é um aspecto envolvendo ilícito, né? Sonegação fiscal, a gente já tem aí um comportamento do contribuinte envolvendo ilícito, por exemplo, falsificação de documentos. E no Brasil nós temos diversos exemplos, né? Antigamente tinha o tal de calçar notas, enfim. Nós temos hoje, por exemplo, laranjas, né? A gente tem interpostas pessoas que aparecem nas empresas como identificação de administradores, sócios e acionistas, que na verdade não são os verdadeiros sócios e acionistas dessas empresas. Por outro lado, a evasão fiscal do imposto sobre a renda é também um critério de não pagamento de tributos que a gente pode considerar também transitando de alguma forma pela ilicitude, mas não uma ilicitude tão grave quanto a sonegação fiscal. Mas de qualquer forma, todos esses parâmetros, planejamento tributário agressivo, sonegação fiscal e evasão fiscal, na ótica dos autores, elas seriam abarcadas pela equação de utilidade econômica. Minimizando a equação, obviamente, tendo em vista todos aqueles aspectos variáveis da fórmula de utilidade econômica que possuam interesse, né, que possuam impacto nas decisões racionais dos contribuintes, a gente teria, então, quanto à probabilidade de fiscalização, o P, né? O T é a alíquota do imposto e a alíquota do imposto mais penalidade. Ou seja, se a probabilidade de fiscalização for menor do que essa equação que tem como variáveis a alíquota do imposto dividido pela alíquota do imposto mais da multa, o que dá, na verdade, a alíquota do imposto mais o percentual de multa, os contribuintes não incorreriam em planejamentos tributários agressivos ou sonegação fiscal ou evasão fiscal, se essa probabilidade de fiscalização fosse menor do que esse numeral que nós temos aqui à direita, né? Levando, então, isso para dentro, internalizando para dentro do critério brasileiro, né? Colocando alíquotas reais e penalidades reais, né? Se a gente substituir aqui probabilidade de fiscalização, alíquota de imposto mais a penalidade, fazendo aqui o que a gente chama de grossap, né? E aí, tendo como critério uma penalidade de 75% de imposto, na média do Brasil, tá? E uma alíquota média de imposto de renda de 25%, teríamos planejamentos fiscais agressivos e evasão fiscal se o percentual mínimo de fiscalização fosse inferior a 25%. Então, a gente teria que ser obrigado a ter uma probabilidade de fiscalização de no mínimo de 25% para todos os contribuintes dentro do território nacional, quer seja pessoas jurídicas, quer seja pessoas físicas. Bom, tendo em vista esses critérios dentro do território nacional, né, fazendo essas substituições, identificando a probabilidade de fiscalização, aí começou um trabalho um pouco mais árduo, vamos assim dizer. E qual foi esse trabalho árduo, né? Eu queria identificar qual que era a probabilidade de fiscalização. Qual que é o risco de um contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, ser fiscalizado? E aí, correr com obtenção de dados junto à Receita Federal.
Apenas para que vocês tenham uma ideia, né, foi necessário que eu abrisse diversos processos administrativos junto à Receita Federal, solicitando diversos tipos de dados de fiscalização dentro do território brasileiro, para que eu pudesse fazer esse cálculo de probabilidade de fiscalização. Foi bastante árduo, eu fiz isso através da lei de acesso à informação. Tem um site específico da lei de acesso à informação, que você pode solicitar às autoridades públicas, qualquer autoridade pública, informações que, obviamente, não estejam abarcadas por questões de sigilo, enfim. Existem aí alguns critérios, existem alguns documentos que são sigilosos, envolvendo tratados internos que não podem ser divulgados do governo brasileiro, e por aí vai. Outros aspectos da lei de informação, de acesso à informação, é que não pode a sua solicitação criar um custo adicional para a administração pública. Se a gente tiver um custo adicional, não pode o poder público te fornecer esses dados. Mas, enfim, abri diversos processos, tive que apresentar diversos tipos de recursos, até chegar no último grau, para que o fisco federal pudesse me fornecer esses dados, né? E ele me forneceu mais de 7.000 páginas de relatório, tudo em PDF, e, obviamente, para facilitar a minha vida, foi aquele formato de arquivo de PDF, que é PDF foto, não é PDF editável, né? Então, para colocar isso no Excel era um pavor, porque, basicamente, é a mesma coisa de você ter que digitar absolutamente tudo, que, obviamente, cria aí algum tipo de impedimento da minha parte, né? Eu não tenho a menor condição de colocar esses dados em Excel. Mas, enfim, eu poderia fazer isso por município, porque os relatórios eram divididos por municípios, né? E veja que interessante, já que estamos em São Paulo, né? Grande São Paulo, né? Unifesp em Osasco, mas grande São Paulo. Eu consegui fazer o cálculo, né, de probabilidade de fiscalização. Antes de mais nada, a gente vê aqui um quadro com diversas delegacias do município de São Paulo, né? Algumas delas especializadas em grandes contribuintes. Temos a DEINF, por exemplo, uma delegacia responsável por instituições financeiras, e por aí vai. E aqui a gente tem as diferenciações em relação ao acompanhamento diferenciado, ou seja, pessoas que têm um acompanhamento mais próximo por parte da Receita Federal, por alguma razão, podem ser contribuintes que necessitam esse acompanhamento diferenciado. Contribuintes de elevada capacidade contributiva, ou seja, empresas consideradas de grande porte pelo Fisco Federal, né? Então, elas também possuem um acompanhamento mais aproximado por parte do Fisco Federal, e temos os demais contribuintes dentro do município de São Paulo. Aqui nós temos um numeral representativo de quantos CNPJs, né, quantas fiscalizações nós tivemos ao longo de 2006 até 2014, ou seja, eu tinha 8 anos de dado, que é bem relevante. Bom, não bastava isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 78 CNPJs, né, que foram fiscalizados pela Receita Federal, tendo uma cobrança de crédito tributário de 16 bilhões de reais. Não tem CPFs, obviamente, porque é DEINF, Delegacia de Instituições Financeiras, então só CNPJs mesmo. E demais contribuintes, a gente tem aqui 16 CNPJs com lançamento de 28 milhões de reais. Outro que eu gostaria de chamar bastante atenção, que eu acho bem interessante, nesse caso da DEMAC, de elevada capacidade contributiva, nós temos aqui um CPF, apenas um CPF, teve um lançamento de 168 milhões de reais, né, de imposto de renda, provavelmente. Então, nós temos um CPF com cobrança de 168 milhões de reais de imposto de renda, quer dizer,
coitada dessa pessoa, né? Basicamente ela sofreu uma autuação de alta relevância, né? Então aqui tem informações bem interessantes, mas não é suficiente. A gente tem que ir só quem foi fiscalizado. Para saber a probabilidade de fiscalização, eu tenho que fazer um comparativo entre CNPJs ativos no município de São Paulo e CPFs ativos no município de São Paulo, versus quantos desses CNPJs e quanto desses CPFs foram fiscalizados, para que a gente pudesse chegar à probabilidade de fiscalização. Eu fiz essa solicitação junto à Receita Federal, né, de quantos CPFs e quantos CNPJs ativos nós possuímos aqui, dentro do território nacional dividido por município. Nesse caso em específico, a Receita Federal não me deu essa informação, sob a justificativa de que isso teria um acréscimo de custo para o poder público, que não tem relatório específico em relação a isso. E, infelizmente, eu não consegui esses dados. Então, eu usei outro método para fazer um comparativo, né? Eu usei dados, por exemplo, do IBGE. Quantas pessoas vivem no município de São Paulo? De 2006 até 2014. Com base nessas informações de quantas pessoas físicas vivem dentro do município de São Paulo, eu tive que fazer um corte, né? O corte seria de 18 anos para cima, eu presumi que tinham CPFs ativos, porque antes de 18 anos a gente tem uma minoridade civil. Eu sei que sim, existem aí pessoas desde criança que já possuem CPF ativo, mas são poucas. A grande maioria das pessoas acaba obtendo CPF no momento em que entram, né, na universidade, estão ali numa situação próxima de obtenção do seu primeiro emprego, que tradicionalmente, em termos estatísticos, começa com 18 anos, e aí obtém o seu CPF. Então, 18 anos para frente, foi o universo de pessoas físicas existentes dentro do território do município de São Paulo. E aí cheguei a um numeral e dividi pela quantidade de pessoas físicas que foram fiscalizadas dentro do município de São Paulo. Da mesma forma, eu fiz em relação ao CNPJ, né? Eu peguei a quantidade de empresas que existem dentro do município de São Paulo, independentemente de que tipo de empresa que é, qual ramo de atividades, para mim não importava. Eu peguei em alguns órgãos oficiais a quantidade de CNPJs dentro do período analisado e, com base nisso, deu para a gente ter uma ideia da probabilidade de fiscalização. O que eu consegui identificar foi que pessoas jurídicas em acompanhamento diferenciado, ou seja, pessoas jurídicas que de alguma forma tiveram ali algum tipo de problema com fisco, até uma probabilidade de fiscalização de 0,5%, que é muito baixo. Demais pessoas jurídicas, né? As demais pessoas jurídicas, a gente já tem um percentual de 0,12%, que é menor do que 0,5%, mas ainda continua sendo baixo. As demais pessoas jurídicas. E pessoas físicas, quer sejam elas no acompanhamento diferenciado, quer sejam elas de elevada capacidade contributiva, dentro dessa lógica, obviamente colocando aí alguns disclaimers, né? Porque afinal de contas, eu não tenho a totalidade dos CPFs nem dos CNPJs ativos, que a Receita Federal não quis me dar. A gente tem uma probabilidade de fiscalização de 0,06%, né? O que é muito baixo, considerando a alíquota do imposto de 25%, na média, né, 25% para as pessoas jurídicas, pessoas físicas a gente pode atingir até 27,5%, mas vamos imaginar aí 25% como um bom número, né, de alíquota de imposto de renda. Além da multa de 75%. O que exigiria esse esforço do contribuinte? Afinal de contas, estou falando de numerais bem abaixo da probabilidade de fiscalização de 25%, necessária na lógica da racionalidade econômica, como incentivador de comportamento do contribuinte para fins de regularidade fiscal, que impediria planejamentos fiscais agressivos, sonegação fiscal e evasão fiscal.
Muito bem, não basta apenas isso, né? Eu queria entender quais seriam, portanto, já que a probabilidade de fiscalização no Brasil é muito baixa, queria fazer uma pesquisa de campo, então, entender dentro dos contribuintes, independentemente do setor onde eles atuam, independentemente, enfim, de gênero, e, enfim. Queria entender, através de uma pesquisa de campo, o que levaria o contribuinte a realizar ou não o pagamento de um tributo. E aí eu montei alguns questionários, né? Enviei para diversas pessoas. E aqui está o percentual de respostas, né? Pergunta é: você incorreria em planejamento tributário agressivo ou não pagaria tributos, dadas as seguintes condições? Primeira pergunta, né? Caso você investisse o dinheiro do não pagamento de tributos e obtivesse retorno superior à Selic e à multa. Essa pergunta, ela é bastante a cara, né, do que haveria como previsão em termos de racionalidade econômica. Eu estou dizendo que, olha, se você obtém retornos superiores à Selic e à multa, né, incidente sobre o imposto, eu esperaria que dentro do comportamento humano, né, a gente teria aí uma quantidade até maior de pessoas que incorreriam em planejamentos tributários agressivos e não pagariam tributos. Mas, na verdade, eu tive foi o contrário, né? Tudo bem que foi muito aproximado a resposta da minha amostra, mas eu tive representativo um não de 50,75%, né? Que, apesar de investir o dinheiro pelo não pagamento de tributo e ter um retorno superior à Selic sobre o imposto e a multa, apesar disso, as pessoas pagariam impostos, né? E aí no 2, ainda, a probabilidade de fiscalização é muito pequena. Se a probabilidade de fiscalização for muito pequena, independentemente do retorno, tá, pessoal? A pergunta era capciosa nesse sentido. Você correria em planejamento tributário agressivo, não pagaria tributo, se a probabilidade de fiscalização for muito pequena? Eu tive um sonoro não. As pessoas, apesar da probabilidade de fiscalização ser muito baixa, elas cumpririam com a obrigação tributária. E apenas aproximadamente 30% deixariam de pagar o tributo, né? E aí, com base no modelo econômico do Arlen Sandman, né, a pergunta 2 deveria ter resultado mais expressivo para o sim. Se a probabilidade de fiscalização é muito pequena, eu deveria obrigatoriamente ter uma sonegação fiscal, né, uma resposta tendente à sonegação fiscal muito maior. Eu teria que ter uma resposta tendente ao sim, praticamente ao inverso, afinal de contas, principalmente levando em consideração que nossos percentuais de probabilidade de fiscalização são ridiculamente baixas. E dentro do artigo seminal, haveria ali uma exigência de probabilidade de fiscalização de no mínimo 25%, né? Então a pergunta que se fica é: será que existem outras variáveis, né, outros componentes no processo decisório do contribuinte? Será que, na verdade, não é apenas a probabilidade de fiscalização e a penalidade que seriam critérios propriamente ditos como únicos para as escolhas dos contribuintes em pagar ou não pagar o tributo? Vejam, o modelo do Arlen Sandman, ele é bem de racionalidade econômica, né? Bem de retorno, bem de utilidade econômica. E com base nessas informações, me pareceu que há outros componentes, né? Não meramente em termos de retorno, mas há outros componentes decisórios que influenciam o ser humano nesse tipo de cumprimento de obrigação, né, da obrigação tributária. E aí tem alguns aspectos comportamentais de artigos que eu separei aqui para nossa análise, que são bastante interessantes,
que trazem algumas conclusões que parametrizam até aspectos culturais em termos de comportamento ou não da obrigação tributária. Nós temos, por exemplo, esse artigo do Bon, Khurana e o Rahman, de 2012, que trata do aspecto da religião. A religião como uma variável importante que tem impacto no processo decisório, ou seja, que a moral ela tem correlação negativa com o planejamento tributário agressivo e a evasão fiscal. A pesquisa que esses autores fizeram foi muito interessante, foi no âmbito dos Estados Unidos. Eles tiveram acesso a todos os diretores executivos, né, de empresas nos Estados Unidos, empresas de médio e grande porte. E com base nessa informação de quem seriam os diretores executivos, eles foram atrás na localidade nos Estados Unidos, ou até no exterior, de onde essas pessoas nasceram. Com base nas informações dentro dos Estados Unidos ou em países do exterior, que essas pessoas nasceram, né, ou localidades específicas no exterior onde essas pessoas nasceram, eles pegaram análises estatísticas de qual que é a religião predominante nos locais de nascimento desses executivos, que é basicamente o que a gente chama de proxy, né? A gente fizeram uma proxy, eles não fizeram uma entrevista, que se não me engano a amostra deles eram mais de 10 mil pessoas. Então eles não perguntaram para esses 10 mil executivos qual era a religião que ele praticava, ou se ele era ateu, enfim. Eles pegaram uma proxy, de uma forma indireta. Há uma possibilidade muito grande que essa pessoa que nasceu nessa cidade específica dos Estados Unidos pratique a religião protestante, porque 97% da população desse município é protestante. Assim como, por exemplo, se pegasse um brasileiro, provavelmente na pesquisa, a tendência de que seria um cristão, né, um católico. Afinal de contas, a nossa população é majoritariamente católica, e por aí vai. Essa foi a forma que eles utilizaram de proxy para identificar a religião. O mais importante é que eles também identificaram regiões ou localidades que tinham uma baixa frequência religiosa e, portanto, aí consideraram, de alguma forma, um ateísmo, né, nessas situações. O importante é que eles conseguiram identificar que termos comparativos, executivos que possuíam uma moral religiosa mais forte tem correlação negativa com o planejamento tributário agressivo e a evasão fiscal. Que aí a métrica para poder identificar o planejamento tributário agressivo e evasão fiscal é uma métrica que a gente chama de ETR, né? Effective Tax Rate. Esse Effective Tax Rate é basicamente um comparativo na demonstração financeira da empresa do fluxo de caixa, vê lá o imposto pago no DFC, em comparação com a provisão do imposto sobre a renda no balanço patrimonial. E há uma tendência de que, quanto maior a diferença entre a provisão do imposto no balanço e o efetivamente pago demonstrado na DFC, quanto maior essa diferença, significa que há uma tendência maior de que essas empresas incorram em planejamento tributário agressivo ou evasão fiscal ou sonegação fiscal. Com base nessa métrica do ETR, né, eles compararam executivos com moral religiosa, executivos sem moral religiosa, e verificaram que o ETR, né, o ETR, era bem maior em empresas sem moral religiosa dentro dos seus executivos. Ou seja, os executivos tinham uma tendência em tomar maiores riscos tributários em comparação com empresas que possuíam executivos com a religião mais arraigada, né, mais presente em suas vidas. E outro ponto bastante interessante que eu achei na pesquisa deles diz respeito às diferenças entre as próprias religiões. Não é somente ter moral religiosa, mas eles também queriam analisar qual é a religião que tem maior impacto nessa questão do planejamento tributário agressivo e evasão fiscal. Eles identificaram
que os católicos eles têm menor propensão a incorrer nesses planejamentos tributários ou sonegação fiscal em comparação, por exemplo, com protestantes. E aí existe um aspecto cultural muito forte, né, no catolicismo, que quem aqui é católico, ou enfim, quem pratica a religião católica, ou em algum dia praticou a religião católica, a gente tem lá a usura, né? A usura absolutamente condenado pela Igreja Católica antiga. Havia ali alguns autores, inclusive santificados, que condenavam em muito a obtenção de lucratividade, que era a usura. E logo, se é condenada a lucratividade, imagina essa percepção e essa influência religiosa ao longo de séculos, né? O quanto isso tem de impacto em termos de processo decisório que nós temos, em diversos aspectos. Em razão disso, desses aspectos culturais mais arraigados, o católico tem menos propensão à sonegação fiscal, ele tem maior propensão a andar na linha em termos fiscais em comparação com os protestantes, que até inclusive um dos cismas aí da Igreja Católica para criar o protestantismo era exatamente um desses aspectos que a Igreja Católica ela condenava a lucratividade, né, a usura, etc. e tal, o que de certa forma os protestantes foram liberados nesses termos pela sua doutrina, lá com Martim Lutero, enfim, todos os protestantes, né, calvinismo, e aí eu tenho que puxar na memória aspectos históricos de nomenclaturas que não me dizem muito respeito, mas vamos colocar tudo num balaio só em termos de protestantismo, e aí já não era para os protestantes condenado a questão da lucratividade, e isso tem influência até hoje, né? Até hoje a gente tem uma certa influência nesse tipo de análise, inclusive aqui no próprio Brasil, né? A tendência que existe muito clara em termos da população em geral, de poder judiciário, quem tem poder, de condenar o empresário, né? É uma tendência preconceituosa muito clara e evidente aqui em território nacional, não estou dizendo que é o único fator, mas tendo como fator a questão da manifestação religiosa. Bom, então, um critério que foi, de certa forma, validado em termos de pesquisa, a religião como um dos influenciadores na tomada de decisões, né? E eu gostaria de um dia, não sei se isso existe, eu até fiz uma pesquisa, mas até em termos contábeis, né, de gerenciamento de resultados, será que as religiões possuem influência, né, no gerenciamento de resultados, algo que na doutrina, na pesquisa contábil é muito pouco analisado, né? A gente vê lá gerenciamento de resultados, tem métricas de gerenciamento de resultados e o que pode ser feito com gerenciamento de resultados, estudos atuais em forma de reduzir esse gerenciamento de resultados através de incentivos econômicos aos administradores de forma diferente como é praticado, e por aí vai. É uma temática bem interessante, mas não vi ainda com esse viés de religião. Pode ser que tenha, depois volta a fazer uma pesquisa de artigos que tenham mais esse viés, deve ser bastante interessante. Outro aspecto também que foi muito analisado aí pelo Alban McClendon e Schultz, em 1992, nesse caso em específico, não foi uma pesquisa empírica, né? Aqui a gente não teve uma pesquisa absolutamente empírica, mas é um artigo que analisa sob a ótica econômica da utilidade econômica. Esses autores chegaram à conclusão que os indivíduos que valorizam os bens públicos, que seus pagamentos de impostos financiam, na verdade, desculpa, esse artigo sim faz análise empírica, sim. Eles fizeram análise com pesquisa, com pessoas, e identificaram, em termos estatísticos, que havia correlação negativa com planejamento tributário agressivo, evasão, sonegação fiscal,
os indivíduos que valorizam os bens públicos, seus pagamentos de impostos financiam, que é um aspecto muito, muito interessante, né? Ou seja, os indivíduos que reconhecem a destinação adequada dos seus tributos com melhoria da saúde pública, melhoria do transporte, melhoria das estradas, melhoria da infraestrutura, melhoria da educação, etc. Se o indivíduo ele reconhece a aplicação adequada dos recursos financeiros pelos entes públicos, ele tem uma tendência maior a pagar o tributo, porque ele sabe que aquele tributo financia o Estado. Ele sabe que o Estado está aplicando adequadamente os recursos financeiros dos impostos. Tanto é que existem aí alguns países que fazem campanhas muito duras e campanhas muito diretas em termos de aplicação de recursos públicos. Mas não igual é o Brasil. O Brasil, a gente vê políticos adotando essa medida de aplicação de recursos públicos em nome próprio. Né? Eles fazem uma apropriação em nome próprio da aplicação de recursos financeiros. E vejam, são todos os políticos, tá? Eu não estou falando de um nem dois, nem de vieses políticos, sendo de esquerda ou de direita. Não importa o viés, ou de centro. Não importa. O que a gente percebe muito é o governo do Paraná XYZ construiu essa ponte. Logo, né, a pessoa que olha aquilo, o governo do Paraná, é o fulano de tal. Né? Não precisa nem ser muito esperto para dar o pulo do gato. Né? Quando os políticos falam de nome próprio, né? A gente tem aí diversos exemplos. A gente tem aí governo Dilma, governo Lula, governo Fernando Henrique, todos eles falando, não, eu construí, eu fiz a transposição do Rio São Francisco, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tio Bolsonaro, mesma coisa. Então, todos os políticos fazem nome próprio, o que, para mim, até incorre em ilegalidade, né? Mas aí, bom, aí nós temos o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, nós temos os meios adequados dessas pessoas fiscalizarem isso, né? Até os próprios tribunais de contas, né? Esse tipo de propaganda não tem efeito positivo na gente. Ele dá raiva, né? Acho que nós, como contribuintes brasileiros, quando vemos, falamos, não. Primeira frase que todo mundo fala é: não fez mais que obrigação. E segundo imagina o quanto não foi desviado. Eu não estou falando de políticos em específico, não. Eu estou falando da população em geral. Qual é o sentimento? Afinal de contas, sou brasileiro e faço parte. Né? Então, essa é a primeira impressão que fica, querendo ou não. Né? A primeira impressão é de que não fez mais do que obrigação, e segundo, quanto não desviou. E o quanto, até, às vezes, de ineficiência na aplicação desses recursos. No entanto, quando a propaganda é bem feita, tem alguns países que fazem isso muito bem, por exemplo, a Inglaterra faz isso muito bem. Quando estava lá fazendo meu doutorado, praticamente o tempo todo o governo inglês fazia propagandas bastante interessantes na TV sobre a aplicação adequada dos recursos tributários, principalmente o NHS, né, que é o SUS deles, né? Mostrando, olha, a gente arrecadou tanto para o NHS, tanto foi distribuído para médico, tanto foi distribuído para infraestrutura médica, tanto foi distribuído para melhoria, né, dos profissionais ligados à saúde, tanto para enfermagem, tanto para medicação, conseguimos aplicar adequadamente os recursos, ainda sobrou X, obrigado vocês por manterem o NHS, agradecia a população por manter o NHS. Seria como o SUS vir aqui na televisão e falar, obrigado por vocês me ajudarem. Ao invés de, eu sou o governo que está levando o SUS. Entendeu a diferença como é em termos de impacto? Outro, você desvincula do político, você desvincula do partido. E ao reconhecer, né, o cidadão ao reconhecer que os tributos são utilizados adequadamente para bens públicos que eles utilizam todo dia,
tem um efeito muito positivo em termos de reforço moral. Reforço moral, aspectos cognitivos que faz com que a pessoa, quando está lá preenchendo sua declaração de imposto de renda, fala, poxa, peraí, né? Vou pagar porque, olha só, tenho, né, segurança, saúde, tudo que eu preciso do meu governo eu sou bem tratado, ou sou dignamente tratado, né? Eu preciso ser tratado com bandeja de prata, mas sou dignamente tratado, faz sentido eu não pagar o tributo, né? A gente teve outras experiências, não me lembro bem qual dos países nórdicos, mas havia um debate, se não me engano, Noruega, posso estar equivocado aqui, mas houve um debate recente do governo central informando que se fosse manter se fosse manter a assistência social, aí assistência social, leia-se em termos gerais, tá? Segurança, saúde, transporte público, enfim, toda a estrutura que o Estado tinha, na forma como ele era cedido aos cidadãos, infelizmente, o governo deveria aumentar a carga tributária de, se não me engano, 40 e tantos por cento para próximo de 50%. Se não fosse 50%. Era um aumento bem relevante, assim. E colocou em referendo. Falou, olha, essa é a realidade, né? Aplicação de recursos, né? E origem dos recursos. A origem dos recursos é o tributo de vocês. A aplicação está aqui. Aumentaram-se as despesas. Logo, eu preciso arrecadar mais. Ou eu vou ter que cortar custo. Fez o referendo para a população, questionando exatamente essa dinâmica, né? O que vocês querem? E a população, em peso, decidiu pelo aumento da carga tributária, dizendo, olha, Estado, nós não temos o que reclamar. Você faz tudo muito bem, nós estamos satisfeitos com a condução das coisas, entendemos a razão do aumento de custo, obviamente também a transparência do governo é muito importante, porque ir na televisão e dizer, o Brasil não tem dinheiro, é muito fácil. Não tem dinheiro por quê? Não tem dinheiro aonde? Quando? Desde quando não tem dinheiro? Quais foram as ineficiências do Estado? Que horas? Quando isso começou? Quais são os maiores custos da União? Onde? Por quê? Quando? Não basta falar assim, não, tem que mostrar à população. Ninguém é idiota, né? A gente sabe que existem arrecadação, a gente sabe que existe aplicação, né? Ainda mais nós aqui da área de contabilidade, da área de finanças, né? A gente sabe origens e aplicações. Tratando nós como idiotas é um grande problema. Lá o governo foi transparente, o aumento foi esse por causa disso, salário de médico, salário de enfermeiro, teve aumento do custo dos medicamentos, nós temos problemas cambiais, e por aí vai, fez uma explicação limpa e clara. E população decida. A população decidiu, aumente a carga tributária. Nós estamos satisfeitos com o tratamento que nos é dado e valorizamos os bens públicos e, portanto, vamos aceitar um aumento da carga tributária, vamos pagar direitinho. Então, isso demonstra, né, isso é um ensinamento, né? O que eu gosto de... E aí, o que eu gosto da parte acadêmica, que me faz brilhar os olhos, né? A inviabilidade de discurso que dizem o mundo acadêmico está fora da realidade. Não! A academia é realidade. O estudo acadêmico ele só trabalha com a realidade. Nós estamos vendo aqui questões que são absolutamente importantes para qualquer processo decisório de empresa. Por exemplo, em relação a esse primeiro artigo que nós falamos de religião. Não sei, talvez RHs que queiram gestores mais aversos ao risco, religião seja um critério. Estou falando na prática, um RH pode falar, olha, eu quero um cara averso a risco. E aí vai procurar aspectos culturais que possam representá-lo em termos de aversão de risco. Ou não, quero um administrador no executivo que tenha risco no sangue. Bom, existem aspectos culturais que nós não podemos descartar, né?
Artigo 2º que a gente analisou aqui, a questão dos bens públicos. Ora, o que custa a nossa administração pública nos níveis municipais, estaduais e federais serem transparentes? O que custa? Custa muito? Será que, para falar que não tem dinheiro, igual foi falado recentemente pela União Federal, não tem dinheiro quando? Como? Por quê? Porque recurso tem, né? Arrecadação continua. A empresa está pagando DARF. Como é que não tem dinheiro? Ah, não tem dinheiro porque eu tenho destinações obrigatórias pela Constituição. Ok, mas as destinações obrigatórias, elas têm percentuais que elas representam. Não é 100%. E as emendas parlamentares? Né? E as emendas parlamentares que vão destinando recursos aleatórios para localidades do Brasil, simplesmente que são currais eleitorais de deputados e senadores? Onde que ficam, né? Tá faltando transparência, né? Falta compliance, palavrinha do momento, né? Falta compliance. Cadê o compliance da administração pública? Onde estão sendo aplicados esses recursos? Além de aplicação de recursos, estão sendo aplicados de forma eficiente, né? Bom, e se tem ineficiências, né? Eu já vi, por exemplo, algumas discussões de ineficiências do Estado em decorrência da lei de licitações, que é a lei que obriga o poder público para comprar ou contratar serviços com entes privados, deva abrir um processo licitatório para que todos possam apresentar as suas propostas e, em tese, né, a que possui melhor preço, em tese, a que possui melhor preço é contratada ou adquirida, né? Eu digo em tese porque, exemplo contrário a essa lógica, temos a rodo, né? Temos a rodo. Então, a ineficiência do Estado está aí. Não é que os recursos são escassos, né? E aí, quando se analisa um artigo desse, se entende dentro do território brasileiro por que o brasileiro ele tem uma tendência, talvez relevante, eu não vou falar gigante, mas relevante, em sonegar tributo. Dentre outras variáveis, eu não estou dizendo que somente essa variável é influente, mas essa é uma variável bastante influente. O que tem de pessoas dizendo, infelizmente, eu pago imposto de renda pessoa física, porque eu não vejo o retorno do meu recurso, é todo mundo. É 100% de pessoas que são tributadas dentro do Brasil tem o mesmo argumento. Então, a falta de transparência é um aspecto importante. Outro detalhe muito importante que trazemos academia à realidade é que essas pesquisas são feitas em termos empíricos, não é no achômetro, né? Não basta ser no achômetro. Ah, eu tenho uma amostra de pessoas que já passaram na minha vida que reclamam nesse sentido, mas essa amostra ela não é relevante. Vamos analisar uma amostra e fazer a análise estatística verdadeira. Então, quem acha que a academia está longe da realidade está falando muita bobagem. É só realmente as pessoas que estão fora da academia é que não respeitam os estudos acadêmicos. É muito diferente. A academia te mostra o que você deve fazer, né? A academia bate na porta de todo mundo e fala, olha, né, pelo meu estudo aqui, você deveria fazer isso aqui. Você olha e fala, né, universidades federais são chatas pra caramba, o estudo não serve para nada, o mestrado, doutorado tem produção pífia, mas não olha o que está sendo produzido, né? E aí a gente começa a ter um problema. O problema é do mundo da porta fora da academia, olhar para a academia e criticar. Então vai aqui um pequeno desabafo, aproveitando que eu estou sendo gravado, e isso vai para o YouTube, eu não estou nem aí. Muito bem, dando continuidade às nossas análises acadêmicas, né? Medidas impopulares. Medidas impopulares. A gente tem aí um artigo do Alan Jackson e McKee, de 1993, que analisa a seguinte questão, né? Que o planejamento tributário agressivo e evasão fiscal, elas aumentam consideravelmente se for adotada, olha que interessante, de forma unilateral pelo governo, ou medida impopular que indicará a majoração da carga tributária. Fica aqui o recado está dado, só não entende quem vive no mundo da lua, quem não olha para a academia.
Não adianta o governo empurrar a medida impopular, não adianta o governo querer satisfazer uma pequena camada da população que tem representatividade econômica, né? Claro que essas pessoas possuem bastante representatividade econômica, e empurrar uma medida absolutamente impopular que indicará a majoração da carga fiscal. Se ele assim o fizer, se a medida for impopular, as pessoas vão punir o governo, vão punir o Estado. De que forma? Deixando de pagar tributo. Todas as formas possíveis e inimagináveis que sejam apresentadas para que você possa engajar em planejamento tributário, vai acontecer dentro do território brasileiro. Vai acontecer, ponto e basta. Porque medida impopular em aspecto tributário, aqui é padrão, não é exceção. É padrão. É o tempo inteiro, em todos os governos, de todos os vieses, aplicarem medidas impopulares, que representa a majoração da carga fiscal. O contribuinte olha e fala, poxa, por que você não corta na carne, né? Por que você não torna mais eficiente? Mostra aí para mim onde estão aplicando os recursos. Não mostra. Não tem transparência, não tem compliance, não tem absolutamente nada. Ainda vem com indicação de aumento de carga fiscal. Não tem outra. O contribuinte vai deixar de pagar o imposto, vai engajar em planejamento tributário. Às vezes é melhor ter deixado do jeito que está. Você não aumenta a arrecadação, mas pelo menos não reduz. E levando em consideração que a probabilidade de fiscalização dentro do Brasil é ridiculamente baixa, você possui todos os incentivos racionais e cognitivos para poder engajar em planejamento tributário e sonegação fiscal. E vejam que interessante. Bom, tudo bem, professor, mas você não acha que indicação de majoração de carga fiscal é sempre uma medida impopular? Não, acabei de dar o exemplo desse do país norte, se não me engano, Noruega, enfim. Acho que foi a Noruega, Suécia, Islândia, eu não me lembro exatamente qual foi o país. Depois a gente pesquisa e olha isso aí. Não, se você for transparente, se você explicar à população, ela vai entender, ela vai comprar a sua briga. Não queira impor, não acho que aqui democracia só funciona de 4 em 4 anos. Democracia é um exercício regular diário. Isso é democracia de verdade. Democracia não é de 4 em 4 que você vai lá na urna e vota, não. Democracia é todo dia. Todo dia você tem que prestar conta aos seus eleitores, todo santo dia. Isso é uma verdadeira democracia. E aí você consegue dar transparência à sua atividade. Dando transparência, você dá conforto à população. E dando conforto à população, se necessária a majoração da carga fiscal, você vai ter que explicar por A mais B. Fala, olha, infelizmente aumentaram os custos disso, daquilo outro. Por exemplo, reforma da Previdência. Reforma da Previdência só deu certo porque, nesse caso em específico, não foi o governo o grande responsável pela reforma da Previdência. O grande responsável pela reforma da Previdência, sendo bem justo, foram os xingados acadêmicos das áreas atuárias, que consistentemente apareciam na televisão dizendo, olha, sou professor da USP, sou professor da Unifesp, sou professor de sei lá onde, de universidades, obviamente, universidades com valor acadêmico dentro do território nacional. Chegava consistentemente e falava, Previdência vai quebrar. Previdência vai quebrar, Previdência vai quebrar, Previdência vai quebrar, não adianta chorar, Previdência vai quebrar. E junto vai quebrar o país, se não tiver reforma da Previdência. Não tem recurso. Antigamente, eles mostravam lá umas estatísticas, tinham, sei lá, posso estar falando números errados aqui, 12, 7 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje existem 3 pessoas trabalhando para cada aposentado. Vai quebrar, não adianta. A população brasileira ficou mais velha, recolhia pouco, era um sistema previdenciário de castas, que você tinha previdência específica para funcionalismo público, previdência específica para funcionalismo privado, sendo que o caixa era o mesmo. E por aí vai. Quer dizer, você tem uma aposentadoria integral, o funcionalismo público tem salários
inimagináveis, né? Você tem aí ministro supremo ganhando R$40 mil por mês. E por aí vai. Então, quem foi o grande responsável pela reforma da Previdência foram os acadêmicos, foram as universidades, que todo santo dia batia na cabeça do aluno e na televisão, dizendo, vai quebrar. Porque se não tiver reforma da Previdência, o que eu te oriento é não pague o INSS, porque você não vai receber seu benefício de volta. Essa era a explicação da academia. Não pague o INSS, você não vai ganhar o benefício. Quando chegar lá daqui a 30 anos que você for aposentar, você vai bater na porta da União Federal e vai falar, olha, devo, não nego, pago quando puder. E você que se vire. Então é melhor você guardar o dinheiro e fazer uma previdência privada. Pode olhar as explicações do período anterior. Porque se dependesse do governo federal, era só tratativa na agressividade. Era medida impopular, porque é difícil mexer com previdência. Mexe com pessoas que têm expectativas de direito, né? Pessoas que estão ali imaginando em algum dia atingir uma aposentadoria e por aí vai. Então é uma medida impopular, uma medida bastante complicada. Mas em razão das enfáticas explicações, as pessoas meio que aceitaram. Elas falaram, não estou gostando muito, mas tudo bem, né? Não tem o que fazer, vai fazer o quê? Acho que a opinião geral que ficou em relação à reforma da Previdência foi isso. Não tem o que fazer, não é legal, não tem o que fazer, mas vai ter que fazer. E isso é uma majoração de carga fiscal de forma indireta. Porque significa que você vai ter que contribuir para a Previdência por mais tempo para aposentar. E as pessoas aceitaram, porque houve ali uma explicação adequada, correta do tema para a população que não é ignorante, né? Nossa população, ela consegue se entender, consegue entender. Então a gente teve uma experiência meio positiva de uma medida impopular que deu certo. Agora, vir na televisão e falar, vou aumentar a carga tributária, eu vou enfiar um CPMF em vocês de novo, não vai rolar, não vai funcionar. Vai dar ruim, né? Como vocês gostam de dizer. E a academia dando de bandeja, né? Quem tem capacidade ativa, como vocês viram, de indicação, né? Criação de carga tributária, majoração de carga tributária é um só. É o governo federal, governo estadual, governo municipal. E ponto. Então a academia está dando de bandeja para a Secretaria de Fazenda. Não crie medidas impopulares. Explique. Mostrem. Tenham transparência. Façam as coisas direito. Porque dá ruim. Mas, né? Como dizem, a academia ela não está ligada à realidade, né? Tadinha da academia, fica presa dentro de sala de aula. Desigualdade fiscal, esse também é um tema bastante interessante do Becker, é um artigo do Becker, Bichner e o Slikin, de 1987, que é um artigo bastante interessante que demonstra que a percepção individual do contribuinte de desigualdade na carga fiscal incrementa o planejamento tributário agressivo e evasão fiscal. Ou seja, se eu tenho a percepção de que o meu vizinho paga menos imposto do que eu, tendo a mesma qualidade de vida do que eu vou pensar, poxa, esse vizinho deve, né, tá fazendo alguma coisa em relação à questão tributária. Ou, aí já é uma questão mais realística, né? Se há uma percepção de que a classe CLT do Brasil, trabalhadores formais no Brasil, pagam mais tributo comparativamente, né, obviamente de forma proporcional, né, aos ricos, qual é a tendência maior da classe trabalhadora formal? Né? Classe trabalhadora formal vai querer mais benefícios fiscais ou vai deixar de pagar impostos, vai reduzir sensivelmente a sua renda declarada. Ela vai
discordar em absoluto com a carga tributária que lhe é indicada. E vai sonegar. E é simples como isso, né? Então, a gente tem que ter uma percepção de desigualdade. A gente não pode ter uma percepção de desigualdade na carga fiscal. A gente tem que ter uma percepção de que todos os indivíduos são tratados igualitariamente em relação à carga fiscal instituída. Nós até discutimos um pouco essa temática de desigualdade fiscal de uma forma indireta na nossa aula anterior, quando estávamos falando dos incentivos governamentais, né, para a formalização de empregos ou não. E depois vem o governo federal na televisão chorar pitanga de por que não tem, por que está reduzindo o emprego formal no Brasil? Muito simples. A gente discutiu, né? O custo da folha salarial é dobro. Como é que eu vou contratar alguém sendo que o custo vai ser o dobro? Vou reduzir o salário. Não tem jeito. Eu vou reduzir o salário desse funcionário em um patamar que o 2x, o X é o salário que o empregado recebe em conta. O 2x é meu custo. Esse 2x eu consiga pagar. Essa é a lógica do empresário, essa é a lógica das empresas. As empresas não pagam menos somente porque existe um mercado de trabalho. Não, porque também o custo é o dobro. Eu tenho que trazer esse custo da realidade dentro de uma margem de lucratividade esperada da minha entidade. Afinal de contas, eu estou investindo dinheiro em uma atividade de risco, no qual eu tenho um sócio eterno. Qual é o meu sócio eterno dentro da minha atividade empresarial, né? O meu sócio eterno que não possui nenhum risco chama-se Estado. União Federal, Estados e Municípios. São meu sócio eterno que me exige distribuição de lucros o tempo todo mês, na verdade, né? E que não corre risco nenhum. E que se em algum momento ele sai perdendo, o patrimônio pessoal de sócios, acionistas e administradores responde por interpretação absolutamente equivocada do Poder Judiciário, repito. O que faz com que no nosso país nós temos baixo empreendedorismo, né, baixíssimo empreendedorismo comparando-se com países em desenvolvimento e países desenvolvidos, culpa no colo do judiciário, culpa no colo do governo executivo também, e legislativo, por conta da alta carga tributária. E, adicionalmente, né, insegurança jurídica absoluta. A lei está escrita e posta, mas o judiciário faz o que quiser. Temos aí o Supremo Tribunal Federal como parâmetro, né? O que impede, de certa forma, nessa questão da desigualdade fiscal, como isso contribui, né? Contribui para que ricos façam arranjos tributários pagando menos impostos. E a classe trabalhadora formal, essa sim, engolindo uma tributação altíssima, inclusive com o governo federal, desde o governo Dilma, sem atualizar a tabela do imposto de renda pessoa física. Nós estamos aí utilizando uma tabela de imposto de renda pessoa física de 2016. Passamos por Dilma, Temer e Bolsonaro. 3 presidentes da República, 4 anos, fora a inflação desse período, fora um monte de parâmetros, mantendo tributação, né? Sem atualizar a tabela do imposto de renda. Isso faz com que o trabalhador formal fique maluco. Isso faz com que eu haja um movimento de pejotização. E aí vem o TST reclamar da pejotização. Nossa, meu Deus, culpa do empresário. Não, não é culpa do empresário. Eu que sou empregado também quero ser PJ. Melhor do que ser CLT. Vou ganhar mais. É simples como isso. Tanto é que o STF teve que aceitar a pejotização, né? Porque se não aceita, aí temos um problema muito grave, né? Já afoga o empresário, já coloca a responsabilidade no colo dele um sócio eterno, que é o governo federal, estadual e municipal, sem nenhum tipo de risco. Pejotização era o mínimo que o STF poderia dar para a gente, né? Pois não, Lucas, eu vi que você levantou a mão, você queria fazer uma pergunta? Pode fazer.
Boa noite, professor. Eu ia, sobre o país que você comentou, estava pesquisando aqui, professor, mas eu não consegui achar. Eu achei algo sobre a Suécia, mas não tenho certeza também não. Do que você comentou que o plebiscito, referendo, enfim, sobre o aumento da carga. Teve um país nórdico que fez isso, se não me engano foi um desses aí, Noruega, Suécia. Depois eu acho e mando para vocês no Moodle. Então, em termos de desigualdade fiscal, quanto maior a percepção da desigualdade fiscal, maior planejamento tributário e sonegação fiscal. Essa é, obviamente, um dos pontos que também eu já escutei demais, né? Todo mundo fala, mas o rico paga muito pouco imposto, então também quero pagar pouco. E eu quero pagar pouco, muitas vezes não anda de mãos dadas com atos, vamos dizer assim, lícitos, né? Eu vou colocar essa parte em apresentação porque tem apenas um quadrinho aqui. Tem um artigo também muito interessante sobre aumento de fiscalização e de penalidades, que foi um artigo escrito pelo Guala e Mittoni, em 2005, que o planejamento tributário agressivo e evasão fiscal aumentam consideravelmente após fiscalizações mais robustas e aumento nas penalidades. Olha que interessante, né? A gente viu na equação do Allan e Sandman, né, que probabilidade de fiscalização e penalidades eram critérios, né, variáveis muito importantes em termos de processo decisório do contribuinte. Será que eu vou caminhar com um planejamento tributário agressivo ou uma sonegação fiscal mesmo, ou não, né? Isso na lógica do Allan e Sandman, né? Tendo como parâmetros balizadores essa questão da probabilidade de fiscalização e penalidades. E aí foi feita uma análise, né, de estatística aqui nesse artigo, de um corte. Pegou-se momentos em que a administração pública aumentou a fiscalização e as penalidades, porque precisava arrecadar, e viu um aumento de arrecadação de forma imediata. Mas após as fiscalizações e o aumento nas penalidades, você teve um efeito retributivo da população, o que é muito estudado em termos cognitivos, que é um critério misto de justiça. As pessoas se sentiam injustiçadas, elas falavam, poxa, fiscalização me pegou, me enfiou uma multa, estou aqui custando para pagar, também na próxima eu vou sonegar direito. Era basicamente isso que foi observado, né? Observou-se claramente o efeito retributivo da população, né, dos contribuintes em geral, com atuações mais duras dos fiscos, né? O que nos leva a outras questões bastante interessantes, né? Existe um ponto de equilíbrio ótimo na repreensão. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Passou da medida do ponto de equilíbrio, em termos de fiscalização e penalidade, o retorno é negativo. Isso pode até indicar termos de políticas públicas, né? Em termos não só arrecadatórios, mas até inclusive em termos penais. Aumento de penalidade não significa imediato aumento de cumprimento das normas. Isso é uma das grandes falácias que existem no direito penal. É um dos grandes erros que existem na população em geral, que penalidade aumenta compliance. Penalidade não aumenta compliance. Ela tem uma significância, sim, ela tem um significado e uma significância muito importantes em termos de conduta, em termos de o que o Estado pretende proteger. Qual é o núcleo de proteção do Estado? E o direito penal nos diz isso. O núcleo de proteção do Estado é nós não termos um país homicida. O núcleo de proteção do Estado é nós não termos um país corrupto. O núcleo de proteção do Estado é evitar violência. Violência na sua maior medida, né? Que seria o roubo, furto qualificado e por aí vai. Punir não significa adequação.
Então, para quem é do mundo punitivo, tá errado. Tá errado por uma simples questão. O ser humano não funciona com essa mentalidade. Não é punindo que se vai resolver problemas, tanto sob a ótica fiscal, quanto em outras medidas. Por exemplo, professor, eu sou a favor da pena de morte. Ótimo. Você é a favor da pena de morte, que é a pena mais grave que existe, né? Não tem penalidade maior que você possa aplicar no ser humano do que você simplesmente tirá-lo da existência da realidade, matando ele, o Estado matando a pessoa. Muito bem. Estados Unidos. Se você pega estatísticas dos Estados Unidos, que tem pena de morte em alguns estados de forma centenária, né? Os índices de criminalidade só crescem. Eles crescem. Professor, mas e os crimes envolvendo a pena de morte? Cresceu bastante. Cresce a cada dia mais. Pena de morte foi suficiente? Não. Continuam lá praticando crimes horrorosos, no qual a penalidade é a mais grave que existe, que é te matar, o Estado te matando, e mesmo assim continuam. Tendo aumentos expressivos em termos de criminalidade. E aí existe toda uma área de criminologia que estuda os efeitos das penalidades no âmbito criminal, que é formado por diversos profissionais, não é só advogado, tem pessoal da área de direito, pessoal da área de estatística, pessoal da área de segurança pública, psicologia, neurologia, psiquiatria e por aí vai, né? Multifacetária, né? As pessoas que atuam na criminologia. E uma partezinha da criminologia que já foi identificada há muito tempo, que é aumento de penalidade não significa regularidade, né, das pessoas, está aqui no âmbito do direito tributário. Não adianta nada a Receita Federal aumentar a fiscalização, não adianta nada a Receita Federal enfiar a penalidade majorada de 150% no contribuinte. Não adianta. Que significa que esse contribuinte, na próxima, ele vai fazer direito. Aí ele vai sonegar para valer. Ele vai sonegar como nunca, porque aí ele vai ter que valer a pena. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio. O fisco tem que estar ligado. Obviamente, ele tem isso nas estatísticas, né? Ou deveria ter. Se não tem, vai aqui a indicação, né? De que se há uma determinação de aumento de fiscalização, ver quais são as consequências em termos arrecadatórios pós-fiscalização. Se reduzir a arrecadação, você perdeu a mão. Vejam, não estou dizendo que não deve ter fiscalização. Deve sim ter fiscalização pelo Fisco Federal, afinal de contas, todos nós devemos cumprir os normativos tributários de forma adequada. Mas tem que ter um pouco de cuidado até que ponto pode ir o fisco nessas situações. Outro artigo bastante interessante, e esse vem muito do mundo da psicologia, que seria o reforço de regras morais, né? Isso aí tem diversos testes muito interessantes. Quem tiver curiosidade, tem até vídeos no YouTube com esses testes de reforço de regras morais. É um artigo escrito um artigo seminal do Schwartz e Orleans, de 1967, no qual ele fez grupos, né, 2 grupos diferentes, o grupo das sanções e grupo da consciência. Ele fez um grupo, basicamente, um experimento, né? A metodologia dele foi de experimento, então ele tinha um grupo de controle e um grupo de sanção, para ver quais eram os efeitos, né, de reforço de regras morais. Se eu reforçando regras morais, eu fazia com que as pessoas tivessem maior conformidade fiscal, ou se eu punisse mais as pessoas, eu tivesse maior conformidade fiscal. Dentro da divisão desses 2 grupos de tratamento, ele verificou que a conformidade fiscal ficou muito maior no grupo da consciência que no grupo das sanções. Ou seja, em resposta até ao item anterior, professor, mas então você está dizendo que não devemos punir? Eu falei, não, devemos punir, mas dentro da medida adequada, dentro da medida certa, dentro da medida correta.
Lembrando que mais eficiente que punir é conscientizar. E aí a gente volta naquele outro artigo anterior, né? A aplicação adequada dos recursos públicos. Se eu mostro para a população que está sendo corretamente aplicado, maior conformidade fiscal. Se eu tenho maior integridade, transparência em medidas impopulares de aumento de arrecadação tributária, eu crio um grupo de consciência que faz com que, apesar de não ser legal, as pessoas não retribuam o Estado com sonegação fiscal e planejamento tributário abusivo. Então, a academia está aí para mostrar. Grupo da consciência, ou seja, esse grupo da consciência, qual era o tratamento? Reforço de regras morais, a dizer, olha, tem que pagar, é uma obrigação, você vai ajudar hospitais públicos, você vai ajudar os bombeiros. Você não quer ajudar o bombeiro? Então, fala, pô, bombeiro eu quero ajudar. Você quer ajudar a polícia? Pô, eu quero ajudar a polícia. Ou, enfim, áreas, né, que sejam de interesse comum. Você não quer que recursos tributários sejam direcionados à cultura, à arte? É isso que você está fazendo? Você está tirando dinheiro da cultura e da arte? Então, quer dizer, você cria uma consciência do grupo que fala, poxa, não faz sentido eu sonegar o tributo. Vou pagar direitinho, né? Ou, na maior medida possível, direitinho. Né? As pessoas punidas, não. Retribuição. Nós temos um critério insto de justiça, não existe justiça, mas nós temos um critério insto com os seres humanos. E tem experimentos muito interessantes para quem tem aí curiosidade. Depois a gente conversa sobre esses experimentos. Tem até vídeos bem bonitinhos aí, com moedas de chocolate com crianças, que é super bonitinho. Essa questão envolvendo esse critério insto de justiça. Então as pessoas se sentem injustiçadas, né? Se ela é muito punida. Ser muito duro significa que a pessoa vai retribuir de alguma forma em você. Então, tomem cuidado, né? Vocês aí tiverem filhos algum dia, grupo das sanções ou da consciência, escolha o seu lado. E nós tivemos uma experiência brasileira muito interessante. Esse é um artigo do Silva, de 2004, que ele demonstra exatamente esses dois artigos, né? Ele analisa a fiscalização. Ele verificou que o aumento da fiscalização de pessoas físicas representou um aumento no cumprimento voluntário de obrigações tributárias, mas representou uma redução de declarantes per capita. É a retribuição. Exatamente essa questão do Guala e Mittoni, de 2005, foi verificado no Brasil. É um artigo de 2004 de um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, inclusive ganhou um prêmio da Receita Federal. Ele obteve dados, né, de fiscalizações internas, diferente de mim, né? Só fazendo uma aspas aqui, que pedi bastante para a Receita Federal. Fica aqui o recado, que a Receita Federal não me deu, mas para o autor deu, né? Porque ele é auditor fiscal da Receita, então ele tinha ali acessos internos e pôde fazer as análises estatísticas adequadas. O que ele verificou foi que o aumento de fiscalização representou no aumento de cumprimento de obrigações voluntárias, mas reduziu o número de impostos de declarantes. Teve redução de carga tributária. Eu aumentei a fiscalização, fui duro com os contribuintes fizeram o quê? Retribuíram. Falaram, Receita Federal, agora você vai ver. Eu não vou nem declarar imposto de renda e quero ver se você me achar. Foi isso que aconteceu, retribuição. Então, a medida correta em termos de fiscalização e punição é exatamente o segredo do negócio. É punir corretamente, nem mais nem menos. E não exagere, porque senão as pessoas vão espanar. E a gente teve ainda o caso CPMF, porque a CPMF está em voga, né? CPMF aí, o ministro Paulo Guedes, que apesar de competente, tem ideias de jirico. E uma das ideias de jirico dele é a CPMF, né? Voltar a CPMF, que é a contribuição por movimentação financeira, com uma contribuição substitutiva à folha salarial, o que é uma grande balela. Vai vir CPMF, no fim das contas, quando todo mundo acostumar, vai vir contribuição previdenciária de novo. Escutem o que eu estou te dizendo. Vai vir. Porque não vai ficar na regra da CPMF. Lei é assim, não importa o que motivou.
que importa é que publicou. É isso. Se motivação foi aumentar emprego, que eu vou reduzir carga tributária previdenciária na folha salarial, legal, bota na lei, bota no artigo 1º. Eu desafio qualquer um a colocar as intenções da lei no artigo 1º. Bota no artigo 1º, coloca lá, a CPMF é criada em substituição a qualquer contribuição previdenciária incidente sobre folha salarial, ficando vedado, a partir de então, criação de novas contribuições previdenciárias sobre folha salarial. Coloca isso no artigo 1º, que eu vou ser o primeiro da frente a concordar com a CPMF. Mas não vai. Vai colocar lá, artigo 1º, criado a CPMF. E ponto e basta. E vai revogar a Lei 8.212, que cria as contribuições previdenciárias, mas como contribuição previdenciária já está previsto na Constituição Federal, por interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, pode ser instituída mediante lei ordinária, que é a maioria simples da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e aí temos criado uma contribuição previdenciária, igual é hoje uma porrada de contribuição previdenciária por diversas legislações esparsas. Não quer pôr no artigo 1º, não quer o CPMF. E aí, tomando o histórico da CPMF até o momento em que ela existiu, que inclusive foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e o governo do Lula quis manter. Só lembrando aqui que o governo do tio Lula quis manter sim. Então, ele brigou no Congresso Nacional quando foi derrubada a CPMF. Foi junto com a votação da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Ele deu chilique. E hoje os partidos de esquerda são contra a CPMF. É super interessante como é que é o jogo político, né, no Brasil. É uma piada constante. Mas, enfim, na época que existiu a CPMF, o que acontecia? Qual que era um dos argumentos de defesa da manutenção da CPMF? Inclusive, eu ouvi esse argumento novamente com a intenção de voltar à CPMF. É que como a CPMF incide sobre movimentação financeira, já que ele incide sobre movimentação financeira, desculpem, ele seria um tributo que auxiliaria a fiscalização tributária. Ela seria uma contribuição que permitiria ao fisco federal saber a movimentação financeira dos contribuintes e, caso a movimentação financeira fosse incompatível com os rendimentos declarados em imposto de renda, automaticamente gerava uma fiscalização para essa pessoa física. Esse foi um dos argumentos, inclusive, para a manutenção da CPMF na época. Caiu por terra, todo mundo sabe que não é isso. Tributo serve para arrecadar, ponto. Tributo não serve para fazer política pública. O produto da arrecadação serve para fazer política pública, mas o tributo não serve para outra coisa que não seja arrecadação. Arrecadou, caiu no cofre do governo, caiu no cofre do Tesouro Nacional, já era. Já tirando as contribuições que tem lá, fundos definidos, mas mesmo assim dão um sabarilov com a DRU, né? Então, o que a gente tem, na verdade, não existe nada mais, tem até uma frase de um economista, né? Não existe nada mais perene do que um tributo provisório. A CPMF chegou a chamar contribuição provisória por movimentação financeira. E não existe nada mais perene do que um tributo provisório. O governo gosta de tributo, né? Tributou, acabou, ele gosta. E o estudo da CPMF, por esse autor, que ele pegou o período da CPMF, né? Ele identificou que representou um aumento no cumprimento voluntário de obrigações tributárias, ou seja, as pessoas físicas tinham medo da CPMF. Elas movimentavam dinheiro em conta e falavam, poxa, né, tem CPMF, se eu der um migué aqui na Receita Federal e não declarar, vai dar problema. Então, eu vou declarar o imposto de renda pessoa física.
mas, ao mesmo tempo, representou uma redução de IRPF pago por declarante. Ou seja, aumentou o número de declaração de imposto de renda, mas representou uma redução de imposto arrecadado por declarante, como retribuição, de novo. O CPMF era, na época, utilizado como poder fiscalizatório. Na época, né? Além de, obviamente, arrecadatório. Ele é arrecadação pura. Tinha como consequência ali inesperada auxiliar na fiscalização. Para aqueles que defendem a CPMF nos dias de hoje, como também auxilia a fiscalização, esqueçam, vocês estão errados. Ponto e basta. Por quê? Nosso dileto Supremo Tribunal Federal permitiu ao fisco federal ter acesso a toda a movimentação financeira de todo contribuinte dentro desse país. Então ele já tem. Não precisa ser CPMF para isso. Ele já tem todos os seus extratos bancários. O Supremo considerou constitucional, falou que pode ter, não tem problema. O COAF tem todas as suas informações financeiras. E um dos representantes do COAF é a Receita Federal. Então, toda a sua movimentação financeira está ao poder do fisco. E ele tem todo o poder do mundo de ver se você movimenta mais ou não. Você não precisa de tributo para isso, não. Não precisa. Além, obviamente, das consequências nefastas, né? Que as pessoas retribuem, de novo, aquele caráter de justiça, não estão aplicando bem os recursos tributários, não tem transparência, não tem compliance, é uma medida impopular sem me consultar, estão querendo enfiar a goela abaixo, estão querendo pagar de malandro, falando que vai cancelar contribuição previdenciária sobre folha salarial, o que a gente vai ver daqui a uns 10 anos que não é verdade. Isso gera nas pessoas físicas, obviamente, o seu direito inalienável de retribuir ao Estado. E retribuir de que forma? Pagando menos imposto, usando planejamento tributário. E esse é o jogo. O jogo é esse no Brasil. E eu posso falar, acho um jogo justo. Se eu não tenho noção da arrecadação, como ela se dá, se eu tenho arrecadação ao alvedrio da lei, como é feito no Brasil, tanto no âmbito federal, estadual ou municipal, se eu tenho um poder judiciário absolutamente conivente com inconstitucionalidades e ilegalidades tributárias, nada mais justo que os contribuintes agirem também com as armas que eles possuem, fazendo planejamento tributário. E façam. Vão em frente. Sigam em frente, a não ser que esses 3 poderes mudem aí. Mudem o seu perfil de ver o contribuinte. Não como um saco sem fundo de dinheiro, mas, né, na medida da legalidade, pagarmos os impostos devidos. Né? Vemos, então, que nós não temos apenas um caráter único de racionalidade econômica, como proposto pelo Arlen Sandmo de penalidade e probabilidade de fiscalização. Existem outros parâmetros que governam nossos processos decisórios em termos de pagamento de imposto. Só lembrando, tá, pessoal, algumas experiências internacionais, voltar no slide anterior, reforço de regras morais, nós temos alguns países que adotam isso. Olha que interessante, né? Nós temos alguns países que adotam esses reforços de regras morais, como, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, ela coloca lá no início da declaração de imposto de renda um reforço de regra moral, dizendo, olha, você é obrigado a ler isso aqui, né? E dentro falando, olha, seus tributos são utilizados para isso, para aquilo outro, para pesquisas científicas contra o câncer, busca da cura da AIDS, para pagar bolsa nas universidades, além do que você vai estar regular com a lei, enfim, tem todo um disclaimer o contribuinte antes dele preencher a declaração de imposto de renda. É todo um disclaimer dizendo, olha, cara, eu preciso de você, o Estado alemão precisa de você, por favor, me ajude, né? Vamos nos ajudar. Esse reforço de regra moral, na hora o contribuinte, opa, peraí, né? Já fica com a consciência rebatida, reduzindo a capacidade dele de tomar decisões de mais risco que signifiquem planejamento tributário abusivo ou sonegação fiscal. Na Inglaterra, o órgão
fiscalizador é chamado de HRMC, né? Que é HMRC. Her Majesty Revenues and Customs, né? Que é tipo a Receita Federal do Reino Unido. O HMRC, eles possuem um grupo só de pesquisas cognitivas. Eles estão anos-luz da gente. Eles verificam pequenas modificações nas declarações de tributos e o que dá certo ou o que não dá certo em termos cognitivos. Reforço de regras morais, aplicação adequada dos recursos, os caras põem na declaração e vê os efeitos. Coloca, por exemplo, você tem outras situações bastante interessantes, tem países que adotam, que criam uma dedução fiscal para contribuintes que usem profissionais para preencher suas declarações de imposto de renda. Por que disso? Por que o fisco cria essa dedução fiscal? Porque se você, contador, preenche a declaração de imposto de renda de um cliente seu, provavelmente você, como responsável pelo preenchimento, não vai colocar o seu nome profissional em risco. Provavelmente você não vai indicar certas posturas de risco do contribuinte. Essa também é uma outra pesquisa bastante interessante, nem coloquei aqui esse artigo, mas existe também. Utilização de terceiros no preenchimento de declaração de imposto de renda reduz o planejamento tributário agressivo e a sonegação fiscal. E aí os países, que acreditam na ciência foram lá e colocaram uma dedução fiscal. Falaram, poxa, que interessante. Vou criar um benefício para o contribuinte para que ele use um prestador de serviço. Acha o contribuinte que o governo está sendo bonzinho. Não! O governo está aumentando a arrecadação tributária sem sequer aumentar a alíquota do imposto, usando aspectos cognitivos. E o HMRC já faz isso há muitos anos. Tem só uma área só disso, só de psicólogo, estatístico, psiquiatra, nego fazendo pesquisa o tempo todo no contribuinte. E outro detalhe muito interessante que o HMRC tem em relação à Receita Federal do Brasil é que você, como pesquisador na Inglaterra, você pode habilitar um projeto de pesquisa e você tem acesso a todos os dados de todos os contribuintes na Inglaterra. Aqui no Brasil, você não consegue nem passar na porta da Receita Federal. Para passar na porta, você tem que passar pelo segurança, que é terceirizado. E o segurança está ali para te barrar. O objetivo dele é te barrar. Conseguiu passar do segurança, você tem a secretária, que é terceirizado, que o objetivo dela é te barrar. Você conseguiu um milagre de passar e ser atendido por alguém da Receita Federal, o objetivo desse fiscal da Receita Federal é te barrar, é achar algum problema para te barrar. E por aí vai. Então, você não consegue ter acesso. E essa aliança que existe da Receita Federal da Inglaterra com a pesquisa faz com que eles nem precisem ficar nessa palhaçada de criar tributo, aumentar a carga tributária, aumentar a fiscalização. Não, eu posso tomar medidas simples nas declarações que me permitem aumento de arrecadação. Reforço de regras morais, utilização de serviço de terceiro, por aí vai. Tendo, então, em vista a lógica por trás que a gente passou da racionalidade econômica, e veja, eu não estou refutando, tá? É apenas uma visão. E a racionalidade econômica ela já se comprovou como algo que existe, é isso mesmo. A longo prazo, a racionalidade econômica é indiscutível. Nesse caso da utilidade econômica do Arlen Sandman, a gente viu que, principalmente em termos de Brasil, nós temos baixíssimos índices de probabilidade de fiscalização que não justifica o volume de arrecadação, que não justifica o volume de compliance tributário que nós brasileiros vivemos. Portanto, desconsiderar o planejamento tributário, eu até aumento essa pergunta proposta aqui, não só desconsiderar o planejamento tributário, como combater a sonegação fiscal,
como melhorar a arrecadação fiscal. É uma medida arrecadatória eficiente, ou seja, um Estado punitivo, fiscalizador, que tem como objetivo aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação simplesmente por desconsiderações preconceituosas em relação ao contribuinte, é uma medida eficiente. A gente pode dizer que essa postura beligerante do fisco federal, estadual e municipal é uma medida arrecadatória eficiente? A gente viu que não, né? Que altos índices de conformidade fiscal são observados tanto em altos níveis de coerção, mas não tão eficientes quanto em altos níveis de confiança entre contribuinte e fisco. Ou seja, coação, penalidade, coerção, fiscalização, não são tão eficientes quanto outros parâmetros que não custariam nada para esses governantes instituírem dentro do território nacional, chamado transparência, chamado eficiência. Não custa nada. Não vai ter que contratar mais gente, não vai ter que aumentar os quadros de funcionalismo público, não vai ter que fazer nada. É simplesmente se tornar transparente na arrecadação tributária, demonstrando por A mais B a arrecadação e a aplicação dos recursos e tornar-se eficiente. Não precisa punir, não precisa prender o Ricardo Elet da vida. Não estou defendendo ele, mas não precisa. Você poderia atingir altos índices de regularidade fiscal, maiores até, né? Porque o nosso Brasil, nosso país já tem muita regularidade fiscal comparando com a probabilidade de fiscalização, que imaginem se ele fosse transparente e eficiente, né? Então, fica essa nossa crítica ao nosso sistema tributário, fica a nossa crítica em relação aos nossos governantes, quanto à instituição do sistema tributário e a loucura do sistema tributário nacional. Fica aí também um puxão de orelha para eles. Fica um puxão de orelha para o fisco, por tratar os contribuintes como sonegadores contumazes. Esse tipo de postura beligerante, ela é tão absurda e torna tão ineficiente a arrecadação tributária que mal sabe o fisco. E fica também uma altíssima crítica para aqueles que consideram que a academia está longe da realidade, que a academia não vale a pena, que nas universidades não se produz coisa que presta e que a gente está ali viajando na maionese tentando descobrir o que vai acontecer dentro de um buraco negro no fim da galáxia. Não, a gente está aqui para tentar resolver problemas reais e atuar próximos da sociedade. Basta que em países sérios abra-se o canal e possa se trocar experiências. Se o país não é sério e não abre o canal de academia com o governo, com o poder público, vai dar ruim, não vai dar bom, vai dar ruim. Mas estamos aqui, produzindo. Nós da academia estamos felizes, produzindo coisa de qualidade. Mas quer ver aplicável, quer ver eficiência? Procurem a gente. A gente ajuda vocês, não tem problema. E para vocês, alunos que não pensam em seguir carreira acadêmica, que acham que a gente fica viajando na maionese, estão aí grandes exemplos de grandes artigos interessantíssimos, gostosos de ler, que você lê e entra numa conclusão, você fala, meu Deus, é isso que eu quero fazer, é esse tipo de pesquisa que eu quero entrar. Então fica aí também a dica para todos vocês. Bom, tem alguma pergunta de vocês, alguma manifestação, alguma coisa que vocês queriam comentar? Eu vou parar aqui a
o compartilhamento da apresentação. Bom, vi que teve os comentários no chat. Eu não estava observando os comentários, pessoal, por um motivo muito simples. Quando eu coloco no modo de apresentação, ela ocupa a minha tela inteira, então eu não consegui ver o chat. Então, vou ver aqui os comentários, né? Carlos Eduardo, professor, isso pode selecionar com aquela questão abordada na aula passada entre investimentos e empreendimentos? Exatamente, eu acho que até respondi essa pergunta, né, Carlos? Você respondeu já, professor. Sim. Respondi, né? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta antes que a gente possa encerrar a gravação? Não? Tudo certo? Bom, então eu vou paralisar a gravação e depois eu subo esse pequeno debate que a gente teve aqui.